64. Como é possível que o pecado original se transmita a todos os homens? O pecado original transmite-se a todos os homens, porque, havendo Deus conferido ao gênero humano, em Adão, a graça santificante e os outros dons preternaturais, com a condição de que ele não desobedecesse, e tendo este desobedecido na sua qualidade de cabeça e pai do gênero humano, tornou a natureza humana rebelde a Deus. Por isso, a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão em estado de rebelião contra Deus, destituída da graça divina e dos outros dons. 65. Quais danos o pecado original nos causou? Os danos em nós causados pelo pecado original são a privação da graça, a perda da bem-aventurança, a ignorância, a má inclinação, todas as misérias desta vida e, finalmente, a morte. 66. Todos os homens contraem o pecado original? Sim, todos os homens contraem o pecado original, exceto a Santíssima Virgem, que dele foi preservada por Deus por um privilégio especial em vista dos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. 67. Depois do pecado de Adão, os homens já não poderiam salvar-se? Depois do pecado de Adão, os homens já não poderiam salvar-se se Deus não tivesse usado para com eles de misericórdia. 68. Qual foi a misericórdia oferecida por Deus para com o gênero humano? A misericórdia oferecida por Deus para com o gênero humano foi a promessa imediata a Adão de um Redentor divino, ou Messias, e enviá-lo depois a seu tempo, para libertar os homens da escravidão do demônio e do pecado. 69. Quem é o Messias prometido? O Messias prometido é Jesus Cristo, como nos ensina o segundo artigo do Credo. Capítulo 3 do segundo artigo do Credo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. São João, capítulo 6, versículo 44. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. São Mateus, capítulo 11, versículo 27. 70. Que nos ensina o segundo artigo do Credo: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor? O segundo artigo do Credo ensina-nos que o Filho de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador e Senhor, assim como o Pai, que se fez homem para nos salvar, e que o Filho de Deus feito homem se chama Jesus Cristo. 71. Por que a segunda pessoa é chamada Filho? A segunda pessoa é chamada Filho porque é gerada pelo Pai
por via de inteligência, desde toda a eternidade, e por isso é também chamada Verbo Eterno do Pai. 72. Sendo também nós filhos de Deus, porque Jesus Cristo é chamado Filho único de Deus Pai? Jesus Cristo é chamado Filho único de Deus Pai, porque só Ele é seu Filho por natureza, e nós somos seus filhos por criação e por adoção. 73. Porque Jesus Cristo é chamado nosso Senhor? Jesus Cristo é chamado nosso Senhor, porque, enquanto Deus, além de nos ter criado juntamente com o Pai e o Espírito Santo, também redimiu-nos, enquanto Deus e homem. 74. Porque o Filho de Deus feito homem chama-se Jesus. O Filho de Deus feito homem chama-se Jesus, que quer dizer Salvador, porque nos salvou da morte eterna, merecida por nossos pecados. 75. Quem deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem? O nome de Jesus, Filho de Deus feito homem, foi dado pelo mesmo Padre Eterno, através do arcanjo São Gabriel, quando este anunciou à Santíssima Virgem o mistério da encarnação. 76. Porque o Filho de Deus feito homem é também chamado Cristo. O Filho de Deus feito homem é também chamado Cristo, que significa ungido e consagrado. Porque nos tempos antigos ungiam-se os reis, os sacerdotes e os profetas, e Jesus é o Rei dos Reis, sumo sacerdote e sumo profeta. 77. Foi Jesus Cristo verdadeiramente ungido e consagrado com unção corporal? A unção de Jesus Cristo não foi corporal, como a dos antigos reis, sacerdotes e profetas, mas toda espiritual e divina, porque a plenitude da divindade nele habita substancialmente. 78. Os homens tiveram algum conhecimento de Jesus Cristo antes da sua vinda? Sim, os homens tiveram conhecimento de Jesus Cristo antes de sua vinda, pela promessa do Messias, que Deus fez aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e a renovou aos santos patriarcas, e também pelas profecias e muitas figuras que o designavam. 79. Como sabemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor prometido? Sabemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor prometido, porque unicamente nele se cumpriu, primeiro, tudo o que anunciavam as profecias. Segundo, tudo o que representavam as figuras do Antigo Testamento. 80. Que presidiam as profecias acerca do Redentor? As profecias prediziam acerca do Redentor, a tribo e a família das quais sairia, o lugar e o tempo de seu nascimento, os seus milagres e as mais minuciosas circunstâncias de sua paixão e morte, a sua ressurreição e ascensão ao céu, o seu reino espiritual, universal e perpétuo, que é a Santa Igreja Católica. 81. Quais são as principais figuras do Redentor no Antigo Testamento?
As principais figuras do Redentor no Antigo Testamento são o inocente Abel, o sumo sacerdote Melquisedeque, o sacrifício de Isaque, José vendido pelos irmãos, o profeta Jonas, o cordeiro pascal e a serpente de bronze, levantada por Moisés no deserto.